Olá, estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. E é impressionante como a mídia esquerdista está se debatendo como um vampiro que vive do sangue dos justos quando é exposto à luz natural. Pois essa luz adentrou a escuridão, as trevas provocadas por essa distorção ideológica. E os personagens, vampiros, sanguessugas, ardem agora com as feridas provocadas pelas verdades. Se debatem, desesperados, com as ações transformadoras de novos tempos. Não adianta mais espernear. Começou uma era diferente, de resgate do que foi destruído. E como a fênix que ressurge das cinzas, a moral e os bons costumes estão de volta, depois do comprovado fracasso da esquerda em todo o mundo. Hoje nós vamos falar desse comportamento típico de verdadeiros fascistas que se apoderam da expressão e distorcem a história para acusar os outros e esconder sua verdadeira origem. Donald Trump disse que voltaria à Casa Branca, muitos deram risadas, achando que isso seria impossível, pois o poder que emanava das mãos dos esquerdistas americanos parecia não ter fim. Afinal, quem tem a caneta nas mãos tem o poder. E não conseguir, mesmo assim, seguir adiante e considerando como verdade as denúncias de fraude nas eleições de 2020, o que fica é a certeza de um governo muito ruim, ao ponto de não se manter no poder. E Trump não foi colocado de novo na Casa Branca por uma força militar, por um golpe de Estado. Não. Ele foi eleito por quase a totalidade do povo americano. Não perdeu em nenhum estado onde a identidade do eleitor era exigida. E a escolha do Congresso pelo partido do presidente, os republicanos, mostra o tamanho da insatisfação do povo para com o governo que saiu da esquerda. Mas mesmo assim, essa gente não muda a forma de pensar. É impressionante. Na Alemanha está acontecendo algo semelhante, como em várias partes do mundo, onde a esquerda meteu a mão. O povo deu a chance para a ideologia socialista, comunista, marxista, e não houve nenhum avanço quanto às ideias mirabolantes de justiça social propagadas por essas correntes mais radicais. Aliás, houve mudança sim, para o pior, no padrão de vida das pessoas. O sistema foi testado desde 1917, com a ascensão da ala bolchevique do Partido Operário Social Democrata da Rússia, liderado por Vladimir Lenin, Leon Trotsky e Joseph Stalin. E no que deu de lá para cá, só morte, destruição e muita pobreza. Pobreza extrema para o povo, mas riquezas exuberantes para os comandantes. Essa era a revolução do proletariado que eles tanto queriam e que até hoje os que não conseguem entender a história ainda defendem. Tudo para eles e nada para o povo. Mas o importante eram e ainda são as narrativas, que fazem o povo acreditar que eles são o que de melhor existe no planeta. Tiveram sua chance e provaram que não valem nada. O que dizer sobre o que está acontecendo hoje no Brasil? Recebemos um vídeo com a seguinte reflexão. Temos o maior agro do mundo, mas a carne brasileira é a mais cara da América Latina. O Brasil tem a maior reserva de água potável do planeta, mas cerca de 33 milhões de brasileiros não têm acesso à água de beber. E outros ainda pagam uma das tarifas mais caras do mundo. Somos o maior exportador de café, mas o preço do produto não é acessível. Está subindo a cada dia, sem contar a produção de energia elétrica, que é a maior do mundo, mas os brasileiros pagam a segunda energia mais cara do planeta. O maior produtor de soja em todos os continentes é o Brasil,
Mas o óleo de soja foi apontado como um dos campeões da inflação de 2024 e o preço do aço, que é estimado para subir em 7,5% neste mês de janeiro, sendo que o país é um dos maiores produtores de minério de ferro. Sabe por que isso acontece? Porque tudo se converte em impostos excessivos, que não retornam para a população. E os caras querem arrecadar mais, sempre mais, com a desculpa de que o que tem não é suficiente para cumprir com os programas sociais que não ajudam a ninguém. E para onde vai o dinheiro arrecadado que não aparece para o povo em forma de benefício? Para o BNDES, que manda para obras em outros países? A economia está um caos, o sistema de saúde falido e quase chegando à extinção. Não há médicos e pacientes morrem na fila de espera por atendimento, enquanto os governantes pensam em fiscalizar a movimentação dos mais pobres. Para quê? Para aumentar ainda mais a arrecadação. Usam a máquina do Estado para reprimir, colocam a Polícia Federal para intimidar, mas o que conseguem é apenas a destruição da confiança e o suicídio eleitoral. A esquerda no mundo e principalmente no Brasil ataca os atos de Donald Trump logo nas primeiras horas de mandato, sem perceber que de nada adianta reclamar. Teve a sua chance e provou que estava errada, mesmo não admitindo. Criticam gestos de Elon Musk, tentando passar para quem a ideia de que ele é fascista, para quem? Mas os mesmos que criticam não falam dos deles, que cometeram os mesmos gestos. Kamala Harris, com a mão direita esticada para baixo, Hillary Clinton, do mesmo jeito, e no Brasil militantes do PT. E Dilma Rousseff fazendo a mesma coisa. Fotos tiradas exatamente como as que eles usaram para criticar Elon Musk. Mas contra eles, a imprensa esquerdista mundial não fala absolutamente nada. Eles podem. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, chegou a fazer alusão antissemita ao defender a Palestina, dizendo que a liberdade deveria ser alcançada do rio ao mar. Ora, as palavras dela foram compreendidas por muitos como uma maneira de defender o fim dos judeus. Quando usada em referência à Palestina, a frase do rio ao mar significa a ideia de um território único que vai do rio Jordão até o mar Mediterrâneo, englobando a totalidade do que é hoje o Estado de Israel, Cisjordânia e a faixa de Gaza. Para muitos, esse slogan é considerado uma forma de negar a legitimidade do Estado de Israel e, em alguns contextos, pode ser visto como uma ameaça à existência do Estado judeu. Quando a expressão é usada de maneira a promover a eliminação do Estado de Israel, ela pode ser interpretada como uma retórica hostil contra o povo judeu, visto que envolve a ideia de subverter ou desmantelar o Estado de Israel, que foi fundado como um refúgio para o povo judeu após o Holocausto e outras perseguições históricas. Portanto, quando essa gente da extrema esquerda ataca a direita, na verdade elas estão falando do que elas fazem e são de verdade. São os verdadeiros fascistas que se apoderam da expressão para acusar os outros do que eles são. Distorcem o sentido da história para confundir os mais desavisados de hoje. Donald Trump chega para trazer ordem nessa bagunça e por isso está assustando. Durante uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, em Brasília, a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, comentou sobre as declarações do presidente americano, que disse que não precisa do Brasil e que sim, o Brasil é quem precisa dos Estados Unidos. Mas veja o que a embaixadora disse. O presidente Trump pode falar o que ele quiser, ele é presidente eleito nos Estados Unidos e nós vamos analisar cada passo
das decisões que forem sendo tomadas pelo novo governo, mas acredito que, como somos um povo que acredita, que tem fé na vida, que tudo vai dar certo sempre. Nós vamos trabalhar e apoiar e procurar trabalhar não as nossas divergências, mas as nossas convergências, que são muitas. Agora é enfiar a viola no saco. Não vai ter moeda única do BRICS, não. Não vai ter também agenda climática e nem queima de recursos públicos para ONGs globalistas de fachada, que não servem absolutamente para nada, apenas para movimentos ideológicos. Esse pessoal vai ter de se ajustar de agora em diante, pedir desculpas pelas lambanças que o chefe do executivo fez e disse, e rezar para que o americano mude de ideia. Agora estão vendo que o que foi dito lá atrás era mesmo verdade, não é? Nós avisamos. O político americano é bem diferente do brasileiro. Lá não há o tradicional jeitinho. Se o cara está dizendo, ele vai cumprir sim. Por isso você já consegue imaginar o que ainda vem aí pela frente. Não consegue? O efeito Donald Trump de exigir o direito assegurado às liberdades de expressão e de informação também tem incomodado aqueles que não conseguem sobreviver com críticas. Esse, por exemplo, é o caso do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. Perdedor das últimas eleições espanholas, mas que permaneceu no poder por causa do número de cadeiras que o partido dele ainda tinha no parlamento, Sánchez nunca fez nada para o povo espanhol, que não o quer mais no comando do país. Ele não está conseguindo lidar com as críticas a seu governo e nem tolerando as informações que saem a seu respeito nas mídias sociais. Por isso mesmo, como um esquerdista igual a todos os outros, ele continua defendendo a regulamentação e censura das redes sociais. E sempre com o mesmo papo, de defesa da democracia e coisa e tal. É um discurso feito e repetido por todos eles. Mas como, se ele não aguenta o debate aberto e as opiniões sobre o que faz? Durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, ele disse que os proprietários de redes sociais devem ser responsabilizados por envenenar a sociedade e enfraquecer a democracia com seus algoritmos. Veja. The owner of a small restaurant is responsible if their food poisons customers. Social media tycoons should be held responsible in their algorithms poison our society. In short, ladies and gentlemen, what I'm proposing is that we take the fight. Envenenar a sociedade? É sempre o mesmo discurso. Pedro Sánchez também disse que proporá uma reunião do Conselho da União Europeia para acabar com o anonimato nas redes sociais e tornar os algoritmos mais transparentes. Veja. So let's take back control. Let's return digital platforms to their original purpose and transform them into safe and fair spaces for conversation. And let's stop those who want to turn them into a weapon for dismantling our democracies. In a nutshell, let's make social media great again. Social media's great again. Aí ele falou uma coisa interessante, que é o fim do anonimato, né? Obviamente que as pessoas têm que ser responsabilizadas pelo que elas postam nas redes sociais, obviamente, né? E para isso é natural que elas sejam identificadas, tem que ser identificadas. Você não pode chegar ali e botar qualquer coisa com um nome estranho e sair aí com a intenção de cometer crimes. Nesse ponto está certo. Mas elas já são identificadas. Isso os algoritmos já fazem. Pedro Sánchez afirmou também que, embora essas redes sociais tenham trazido muitos benefícios, como conectar pessoas distantes, elas também apresentam enormes desvantagens
escondidas nas entranhas dos algoritmos como invasores ocultos no ventre do cavalo de Troia. Oh boy, veja aí. We are all scared because the people we are up against are extremely powerful. They have almost unlimited financial and technological resources and very dangerous allies, and they play dirty because they don't follow our moral rules and live in a world without consequences. Esperneio, puro esperneio, não passa disso, de quem adorava restringir as liberdades de expressão. Estão fazendo biquinho agora, pois não conseguirão mais esconder do povo o que realmente fazem e pensam. Não há mais narrativas. O povo está de olho aberto. A ministra do Trabalho e vice-primeira-ministra espanhola, esquerdista até doer, Yolanda Díaz, declarou que se retiraria da plataforma X de Elon Musk devido, em parte, ao comportamento do bilionário durante eventos relacionados à posse do presidente Trump. Dá para acreditar nisso? Já vai tarde demais. E vamos ver se ela aguenta ficar de fora desta plataforma, porque muitos jornalistas esquerdistas brasileiros disseram o mesmo e depois voltaram correndo, com a desculpa de que precisavam da plataforma para cobrir suas matérias. Deu para perceber a hipocrisia? É o mundo se debatendo, o mundo da escuridão que se fere com a entrada da luz. E ninguém pode fazer mais nada porque o homem foi eleito e já tomou posse. Era disso que o mundo precisava de verdade. Acabar com as mentiras e farsas ideológicas. Discurso de ódio, a gente sabe muito bem quem tem. Enquanto isso, na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro já percebeu que o bicho vai pegar mesmo e começou a se preparar para um possível confronto militar. Nesta quarta-feira, ele chamou a atenção da comunidade internacional ao realizar uma série de exercícios militares, incluindo ações de centenas de paraquedistas simulando uma retomada de território, enquanto um locutor passava mensagens na transmissão de fortalecimento e defesa da nação venezuelana. Imagens de aviões de caça sobrevoando as praias do país, assim como exercícios de baterias antiaéreas nas areias da costa. Lançamento de cargas para assegurar o sostenimiento logístico de nossas unidades de maniobra em terra. Nicolás Maduro aparece vestido de uniforme militar e caminhando cercado de soldados armados. Centenas de outros militares aparecem desfilando como uma forma de tentar intimidar a comunidade internacional que exige a saída do ditador venezuelano do poder. Ao final, Maduro manda um recado via transmissão de TV dizendo que estão fazendo exercícios de preparação para um combate e acusa as forças colombianas de estarem planejando a invasão na Venezuela. Veja. El Estado Mayor de la Comandancia en Jefe y Secretario General muy importante precisamente en el arranque de estos ejercicios, en el combate a estos grupos delincuenciales financiados con drogas desde Colombia por el paramilitar Álvaro Uribe, uno de sus cuadros principales delincuenciales que ellos han protegido por años y lo convirtieron en uno de sus héroes. Ya se informará qué ha sucedido, porque tenemos que liberar todo el territorio nacional. Os exercícios das forças de Maduro incluem ações especiais, subaquáticas e submarinas, aos moldes dos Marines americanos, com soldados nadando armados pela costa venezuelana. Nicolás Maduro encerra o vídeo de apresentação dos militares, dizendo que o ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, e o legítimo presidente venezuelano escolhido pelo povo no último pleito eleitoral, Edmundo González, são inimigos número 1 das Forças Armadas do país. Veja. E hoje podemos dizer que salvo excepciones en algunos lugares,
estos grupos fueron totalmente derrotados y aplastados. Si algún país quiere la experiencia de Venezuela, tiendo mi mano para la lucha contra estos grupos generadores de violencia que han sustentado desde Colombia el paramilitarismo, el narcotráfico y el enemigo público número 1 de Venezuela, el señor Uribe y el señor Duque, declarados legalmente por la Asamblea Nacional enemigos públicos número 1 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del pueblo de Venezuela y de la fusión popular militar policial. Nicolás Maduro sabe que não conseguirá aguentar a pressão por muito tempo, ainda mais agora que Donald Trump tem interesses em retirá-lo do poder. Vai ser apenas uma questão de tempo.